Mais do que uma água que se tornaria um bom vinho, Jesus queria mostrar o verdadeiro significado da Santa Ceia. Jesus precisava daquele momento e precisava orquestrar aquele momento. Ele ordena aos seus discípulos que preparem tudo, que arrumem o cenáculo, que consigam um jumento que não tivesse sido montado por ninguém. E Jesus deixa tudo ordenado e organizado nos mínimos detalhes. A Santa Ceia começa. E quando a Santa Ceia começa, Jesus começa a mostrar para os seus discípulos que aquele momento seria um momento memorável. Hoje nós vamos falar um pouco sobre aspectos da Santa Ceia. O primeiro aspecto da Ceia do Senhor é a unidade. A Bíblia nos fala, a Bíblia nos apresenta que pelo menos 3 classes seguiam Jesus durante o seu ministério. A primeira classe era a classe dos curiosos, aqueles que precisavam saber o que estava acontecendo. Alguém ouviu uma notícia: olha, ele levantou, ele orou e o paralítico levantou, ele ordenou e os demônios saíram, o leproso foi curado. E as multidões fluíam para Jesus. Eles queriam saber quem era este homem. Em determinado momento, em João capítulo de número 4, a Bíblia nos fala que um grupo de pessoas chega até Jesus e diz: olha, nos mandaram até aqui para saber se verdadeiramente tu és o Messias ou ainda precisamos esperar por outro. Eles estavam curiosos para saber com que autoridade Jesus agia, como que Jesus expulsava demônios, como os paralíticos andavam, os leprosos eram curados, os cegos passavam a enxergar. Jesus fazia sinais e maravilhas. Isso atraía a atenção das pessoas. Nós temos o grupo dos curiosos, aqueles que querem ver. Nós temos o grupo dos necessitados, aqueles que estavam próximos a Jesus, não apenas porque ouviram falar que ele fazia milagre, mas porque queriam um milagre. Pessoas que ouviram falar que ele curava e elas estavam enfermas, elas disseram: eu preciso de uma cura. Pessoas que ouviram alguém dizer que ele ressuscitou um morto. E essas pessoas chegaram a Jesus dizendo: olha, o meu irmão está morto há 4 dias. Elas precisavam de um milagre. Elas não queriam apenas conhecer quem estava fazendo aquela obra. Elas precisavam não apenas saber que obra era aquela. Elas queriam ser tocadas por aquela obra. E nós temos o terceiro grupo, que é o grupo dos discípulos. Os curiosos são aqueles que estão sempre à volta. Nós temos aqui na igreja muitos curiosos. Pessoas que ouvem falar da igreja e falam assim: vou lá para ver como é que é. Nós já temos até experiência de algumas pessoas que vêm e imaginam que vão encontrar uma boate aqui, Já o raio de luzes, as luzes, o somzão batucando e todo mundo se requebrando, achando que é esse um ambiente. Por quê? Uma igreja? Tem gente que chega e já fala assim: uma igreja gay. Pastor, uma igreja gay. O que tem nessa igreja? E muitos curiosos vêm à casa de Deus. Eles querem saber o que acontece aqui. E nós somos gratos a Deus, porque muitos desses curiosos entraram aqui curiosos, passaram para o grupo dos necessitados e agora já são discípulos. Aleluia! Para a glória de Deus. Nós tivemos aqui um encontro de casais e foi uma maravilha, Graças a Deus por isso. E eu me lembro que quando acabou a palestra, 2 dos casais que estavam nos visitando nos procuraram, vieram conversar e disseram assim: olha, fiquei surpresa, gostei de ter estado aqui. Percebi, meu coração ficou aberto, me senti bem, estou saindo bem deste lugar e vou voltar. Glória a Deus. Pessoas que vêm para olhar, vêm para sentir, para ver se esse é um ambiente santo. Os curiosos sempre estão à volta, eles querem saber. Chegou alguém lá no meu serviço dizendo: olha, eu congrego na igreja Comunidade Família Cristã Atos. Eu estava lá e fui curado por Deus. Será que isso acontece mesmo na igreja gay? Será que Deus cura? Será que Deus liberta?
Nós temos o segundo grupo, os necessitados, aqueles que entram aqui depois de ter vivido uma vida dissoluta. Eles entram aqui dizendo o seguinte: eu estou cansado de uma vida de vício, estou cansado de uma vida de promiscuidade, estou cansado de sofrer, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um encontro. Aleluia. Essa pessoa entra aqui, necessitada, passa a ouvir a palavra de Deus, e daqui a um pouquinho ela se torna discípulo. Pois bem, a Bíblia fala que o terceiro grupo era o grupo dos discípulos. Jesus, na Santa Ceia, não convidou os curiosos, não convidou os necessitados, mas convidou os discípulos. Porque aquele momento era um momento particular, em que aquelas pessoas precisavam ter um particular com Jesus. Esse grupo que está aqui eu sou horrível para números, mas uma média de quantas pessoas tem? A pastora Gomes, uma média de quantas pessoas, pastora? Umas 50? 70. Quase 70. Dessas 70 pessoas, existe um momento que Deus separa 2 ou 3 para ter um particular, para conversar mais próximo, para abrir o jogo, para conversar sem arrodeios, sem aquelas conversas que nós damos meia volta, vamos, e temos medo de falar, porque se nós falarmos, vamos machucar alguém. Alguém pode se sair machucado, pode se sentir magoado, porque essa palavra é muito dura. Existe um momento em que Deus nos chama a nos assentarmos à roda da mesa para um particular. E nesse particular é exatamente o momento em que Ele quer abrir o verbo e conversar com você. Tudo sobre a sua vida e o que Ele tem para você. Jesus chama os 12 discípulos. A mesa da Santa Ceia é uma mesa de unidade. É uma mesa que só faz parte dela quem ouve o chamado de Jesus: vinde e servi. O segundo aspecto da Santa Ceia é que a Santa Ceia é um momento de revelação. A palavra revelação, ela causa um pouco de problema às vezes, porque ela só aparece na Bíblia Sagrada com um único sentido, com uma referência a Moisés. Quando Moisés sobe ao Monte Horebe, recebe a presença de Deus, tem uma conversa com Deus, e quando ele volta do monte, a sua face está brilhando. E para esconder aquele brilho, Moisés coloca um véu. E as pessoas ficavam atemorizadas, porque Moisés usava um véu. E esse véu era simplesmente para esconder aquele brilho que estava na face de Moisés. Ao tirar o véu, é que nós temos a ideia da palavra revelação. Revelação significa tirar o véu do rosto. Revelação significa tirar aquilo que está escondendo a verdadeira face. E isso acontece na Santa Ceia. Jesus se assenta à mesa, passa a conversar com os discípulos e faz uma revelação. Um dentre vós é o traidor. Tirar o véu significa mostrar a verdadeira face. Tirar o véu significa tirar as desculpas. Tirar o véu significa tirar as justificativas. É interessante que às vezes nós entramos na presença de Deus com uma porção de justificativas. Nós falamos: Senhor, eu fiz isso de errado, mas é porque, Senhor, aconteceu isso, não tinha outro jeito, e acabou acontecendo. É igual a pessoa que vai pedir perdão, né? Tem gente que vai pedir perdão e ele já começa pedindo perdão bem assim: olha, você há de reconhecer que esse você há de reconhecer, gente, já pode ter certeza, a pessoa não está arrependida. Quem pede perdão se justificando não está arrependido.
O verdadeiro arrependido é aquele que tira o véu e diz: essa é a minha verdadeira face. Eu realmente fiz e foi errado. E acabou a história. Eu preciso do seu perdão. Eu preciso de misericórdia. A Bíblia chega a dizer o seguinte: